Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e de luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nessa hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nesta oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, do alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens.
Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos, quantos apelem pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Fazei, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor,
acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suas suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a unidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo, a abrir nossos corações nessa hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade, que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perversão e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o seu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura de esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor.
Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jornada de Amor, uma mensagem pelo Espírito Pedro da Rocha Costa, cujo título Em Trânsito. Como viajores da vida eterna, movimentando o veículo carnal, defrontamo-nos, em verdade, com a sinalização necessária no percurso a cumprir. Ora, a advertência, a reflexão do momento. Ora, o clamor à consciência adormecida. Ora, o apelo à fraternidade legítima. Ora, os impositivos da paciência e da tolerância. Ora, o chamamento da união que fortifica. Ora, a lembrança do perdão sem reservas. São inúmeros os alertas com que Jesus nos conclama ao aprendizado restaurador junto às tarefas edificantes. Trabalhar, eis o lema. Porém, avaliar a atividade enobrecedora, o discernimento necessário e a atenção imprescindível, recordando que o tempo é concessão divina para todos nós. Assim procedendo, unificaremos nossos ideais em Cristo, a fim de que, revestidos da armadura da fé, colaboremos na obra do bem, onde a esperança planeja e o amor realiza nos rumos da eternidade. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Para nossa alegria e satisfação na noite de hoje, estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa casa virtual a Helena Bertoldo. A Helena, que é trabalhadora no Centro Espírita Leon Denis, coordenadora da área de atendimento espiritual no Centro Espírita da Fergues, voluntária no Departamento de Atendimento Espiritual no Hospital Espírita e também escritora. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Boa noite, Arley. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Deixamos contigo, então. Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão da noite, rogando a Jesus, o médico nas almas, que nos inspire o melhor e que o seu amor se derrame sobre toda a população de Tramandaí, das cidades vizinhas, enfim, sobre toda a terra. Para começar a nossa reflexão da noite, nós vamos fazer um questionamento para todos nós. Como está a nossa relação com o perdão? Vamos imaginar que precisamos dar uma nota para nosso índice de perdão. E vamos fazer uma margem de 0 a 5. Quanto nós daríamos? 0 significa que o nosso nível de perdão
está a 0. E à medida que migra para a nota 5, esse índice vai crescendo. Mas estejamos certos e esperançosos que, no planeta em que habitamos, na fase de transição que nós estamos vivendo, ainda somos almas a caminho, carregando ainda pesos de mágoas no coração, de tristezas, de dores, de aflições, que não são para sempre. À medida do nosso esforço, da nossa dedicação, nós iremos vencendo e conseguiremos, com certeza, atingir esse patamar tão importante que é o perdão. Lembrando que o Evangelho, quando fala do amor aos inimigos, ele nos orienta que não estar tendo a porta fechada para represálias, evitar vinganças, já é um começo para nós todos. E para a reflexão da noite, nós trouxemos, nessa temática Perdão e Vida, vamos lembrar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Simeão, em Bordeaux, 1863, nos traz uma mensagem que é o título da nossa fala: o perdão das ofensas. Então, no colóquio entre Jesus e Pedro, Pedro questiona: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus dá como resposta: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lá já o mestre nos indicando a importância da indulgência e a importância do perdão. E Chico tem uma narrativa que uma esposa queixosa sempre ia colher conselhos junto ao coração de Chico Xavier, com queixas continuadas em relação a seu esposo, e Chico dizia para ela: perdoa. E ela sempre voltava, e numa dessas voltas, Chico já não tinha mais argumento, e Emmanuel se aproximou. E Chico, com um coração ansioso por uma inspiração de Emmanuel, e Emmanuel fala para ele: Chico, diga para ela que é 490 vezes, ou seja, 70 vezes 7 vezes para cada falta. Então, Chico encontra a palavra amorosa para falar àquela senhora. E trouxemos um texto que é encabeçado pelo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, cujo título é Perdão e Vida. O livro é Esperança e Luz. E no texto traz algumas reflexões que são bem importantes para nós. Fala do tempo nosso de vida na Terra, o tempo em que vivemos. Vivemos em meio a conflitos, porque somos almas a caminho, somos almas imperfeitas. E quando o mestre lyonês Allan Kardec questiona a espiritualidade da codificação, na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos colocam para Allan Kardec que renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral. Renascer é uma oportunidade. Renascemos alguns com missão, outros com provas e expiação. E coloca que também renascemos para cooperar na obra da criação. Então, o viver é uma oportunidade plena para que a gente desenvolva os valores das virtudes. E a família, o contexto, a vida profissional, a vida de voluntariado, a vida familiar, a vida afetiva, é um desafio para esse exercício do perdão. E no texto também fala das nossas sombras, das nossas
Simples, porque estávamos no primeiro patamar dessa escalada espiritual. E ignorantes porque ignorávamos no momento da criação a vivência da lei divina, embora a lei de Deus esteja escrita na consciência. E o Evangelho nos fala, no seu começo o homem só tem instintos, mais avançado tem sensações, mais avançado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então, a vida na carne, o renascimento, é uma proposta de bênção de Deus que já nos concede este mérito para que possamos nos desatrelar dos laços de ódio, de mágoa, de tristeza e enveredarmos para a aquisição de virtudes. E o texto do livro Esperança e Luz continua nos falando como é o nosso cotidiano. Muitas vezes eivado de irritação, de impaciência, de egoísmo, de afirmação do nosso ponto de vista. E o ponto de vista, ele perde valor quando alargamos o horizonte do nosso olhar em relação às vidas sucessivas. Somos todos espíritos em aprendizado, por isso renascemos em sociedade, somos seres gregários, com a característica de vivermos em grupo, e essa vivência em grupo vai nos propiciando um aprendizado, porque é no convívio com o outro que nós vamos aprendendo a desenvolver virtudes. E nós costumamos louvar e nos sensibilizar quando os líderes mundiais se reúnem a serviço da paz, buscando a paz para o mundo. Eles têm a nossa gratidão e a nossa admiração. Nós também admiramos artistas, atletas, aquelas pessoas que se dedicam e cruzam a linha da vitória. E a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho de Mateus, nesse capítulo 6, versículo 12, que está ali contido nessa dissertação do livro Esperança e Luz, ele nos coloca que é preciso focar nos personagens do nosso convívio. A nossa área de atuação está junto aos próximos mais próximos, que estão contemplados na nossa família. E vamos encontrar lá, em O Livro dos Espíritos, várias questões que nos remetem à importância do convívio. E na questão 775, Kardec pergunta à espiritualidade qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que seria uma recrudescência ao egoísmo. E se nós visitarmos qualquer dicionário, dos mais sofisticados ao mais comum, daqueles que têm milhares de vocábulos e outros que são singelos, têm uma quantidade menor de vocábulos, o significado do verbo recrudescer significa aumentar. Quando os espíritos dizem que há uma recrudescência ao egoísmo, se a gente não cuidar da família, não cuidarmos uns dos outros, não cuidarmos de nós mesmos enquanto familiares, buscando a compreensão e a tolerância, o egoísmo vai recrudescer, o egoísmo vai crescer. E no que tange a busca de vivência evangélica para atingirmos o perdão, Kardec também salienta o nosso papel de paternidade e maternidade. Ele pergunta na questão 582 de O Livro dos Espíritos, pode-se considerar a paternidade uma missão? Os espíritos respondem que sim, ser pai, ser mãe, é muito mais que uma missão. É uma obrigação moral a cada pai, a cada mãe, a cada pessoa responsável pela criança, reaproximar essa alma de Deus.
E para isso, há necessidade de educarmos desde cedo, doando os nossos exemplos, os nossos esforços, porque o primeiro mundo de convívio do infante é o lar. Então, nós, pais, mães, adultos da família, responsáveis pela criança, somos os modelos para esse infante, esse espírito renascido, que está com um passado temporariamente adormecido e com implementos cerebrais totalmente novos. E Emmanuel nos diz que é momento de minar o solo desse coraçãozinho infantil com a moral evangélica de Jesus, com a ética da educação e principalmente com a didática do exemplo. E a infância é esse período mais propício. Então, embora nós vivamos em sociedade, nós temos o direito de nos sensibilizar, a admirar todas as pessoas que se destacam, sejam na paz ou em vitórias pessoais. Mas é importante não fugir do nosso foco, da nossa meta, porque esse foco e essa meta são estradas que vão nos levar ao perdão. A nossa foco, a nossa meta é harmonizar o contexto em que vivemos. E hoje, com a pandemia da Covid-19, o vírus nos trouxe para mais perto, mais aconchegado dos mais próximos. A maioria da sociedade humana que trabalha, tem vida profissional ativa, está em home office, trabalhando no lar. Então, a pandemia está nos trazendo uma lição de aproximação, de compreensão e principalmente de avaliação. Como nós estamos indo no nosso contexto familiar? Qual é o nosso índice de tolerância, o nosso índice colaborativo em relação ao nosso contexto do lar? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala do honrar pai e mãe, tem um parágrafo que nos diz: quando o espírito deixa a terra, leva consigo os seus sonhos e as suas paixões, e vai para o espaço, na dimensão fora da matéria, no intervalo das encarnações. E só tem dois caminhos: progredir ou estacionar. Estacionar significa recalcitrar naqueles erros passados, em vez de trabalhá-los positivamente. E depois de anos de meditação no mundo dos espíritos, no intervalo das encarnações, nós resolvemos renascer, porque percebemos, é preciso voltar, retomar os compromissos que deixamos para trás, para conseguir desatrelar os laços de ódio que ainda carregamos na alma, lavar o nosso coração de todas as mágoas e harmonizar-nos com o contexto familiar, social, profissional. Então, percebemos que é preciso renascer. E o mundo maior nos serve de intermediário nesse processo reencarnatório. E lá em Missionários da Luz, quando André fala da reencarnação de Segismundo, é bem retratado esses acontecimentos que o capítulo 14 faz referência. Então, os espíritos vão intermediando o nosso processo de renascimento, vão promovendo encontros entre nós, espíritos que queremos renascer, e os futuros pais. Esses encontros muitas vezes se dão no futuro lar. A espiritualidade benfeitora nos traz à casa
de nossos pais, ou muitas vezes nossos pais, enquanto seus corpos dormem, pais espíritos parcialmente desligados do corpo, vão até nós no mundo espiritual e começa um procedimento de amenização desses laços antagônicos. E nesse capítulo do Evangelho tem um trecho que fala: nós conseguimos a bênção do renascimento. E quando começamos a ver a família onde nós vamos renascer, percebemos desafetos do passado e automaticamente recuamos. E o Evangelho usa um termo, esforço inaudito. Mas fizemos um esforço inaudito e nos humildamos e nos colocamos nas mãos dos benfeitores que estão intermediando a nossa reencarnação e resolvemos nascer, mesmo enfrentando essas dificuldades. O lar é um reencontro de almas que numa parcela muito grande já conviveram e se reagrupam para solidificar ou iniciar os laços de amor e destruir os laços de ódio do egoísmo. E quando Kardec pergunta para os espíritos como seria a caridade segundo Jesus, ele obtém como resposta: a caridade segundo Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Por que o perdão das ofensas? Porque nós estamos a caminho. Nós já cometemos no passado muitas faltas e ainda vamos cometê-las, e elas estão muito presentes quando nós nos distanciamos de Deus. O sofrimento da humanidade, o nosso sofrimento pessoal, o sofrimento na desestruturação familiar, os lares difíceis estão nos indicando que em certo ponto do trajeto nós nos afastamos de Deus e não cultivamos uma relação de permanência com Ele. E hoje, a doutrina dos Espíritos, que revive o Evangelho do Cristo, nos ensina as leis das vidas sucessivas e nos oportuniza em nova vida a reestruturarmos a nossa intimidade de almas a caminho. Então, renascemos com dificuldades. E Joana de Ângeles coloca que é importante que a gente exercite caminhos para que um dia possamos chegar a esse perdão pleno, a acender essa luz permanente em nossas vidas. E ela coloca: comece o dia fazendo uma prece, leia uma página benfeitora, olhe no entorno, procure ter paciência, procure exercitar a gentileza nas mínimas coisas. Por favor, com licença. E hoje, no contexto familiar, a família nos propicia momentos destruidores do egoísmo, porque quando somos só nós, pensamos em nós. Agora, quando somos esposo, esposa, filhos, filhas, pais, muitas vezes, que moram juntos, agregados à nossa família, nós vamos pensar no outro. Por quê? Porque no contexto do lar há mais pessoas. Então, selecionamos aqui, dentro do que nos recomenda a doutrina, algumas parcerias que vão nos ensinar o perdão e vida. E uma delas é Jesus em casa. Realizar o Evangelho no lar,
semanalmente, em dias e horas certos. A mensagem de Jesus vai estar presente entre as quatro paredes do nosso lar. E com essa presença semanal constante do Evangelho, a nos pedir tolerância, paciência, indulgência, amorosidade, nós vamos criando um clima salutar no entorno de nosso lar e vamos saneando as vibrações negativas. Outra parceria, evangelização para a nossa criança e o nosso jovem, e evangelização para nós, pais. Outra parceria, estudar a doutrina dos espíritos e estudar-nos. O quanto das recomendações espíritas que nós já realizamos, o quanto da vivência do Evangelho de Jesus nós já fazemos. É importante que nós não fiquemos assustados, que procuremos ter uma aceitação de como nós somos e buscar dar passadas em rumo à atitude e vivência melhor. Então, evangelho no lar, evangelização para a criança e o jovem, estudos. E hoje os centros espíritas oferecem oportunidades de atividades virtuais, atividades online. Nós estamos numa atividade online, onde nós estamos na nossa casa. Eu estou na cidade de Canoas, a vários quilômetros de Tramandaí, e nós estamos conectados com o mundo. Então, para conseguirmos chegar a perdoar, há uma necessidade de treino e há uma necessidade de exercício. Nas Olimpíadas esportivas, os atletas que galgam o pódio, seja medalha de bronze, medalha de prata ou medalha de ouro, se voltarmos para trás na vida de cada um, existe um lastro de caminhada de abnegação, onde eles se dedicaram a realizar todos os exercícios, cuidado com a alimentação, cuidado com o físico, cuidado com a mente, para chegar nesse momento de apogeu. Então, que treinemos o perdão. Comecemos pelas pequenas coisas. Uma desculpa, o calar uma ofensa, um escutar mais. E a prece é o grande canal, é o grande agente fortalecedor da nossa vontade de mudar. Os espíritos superiores não têm a missão de nos afastarmos dos problemas, que são caminhos para o nosso crescimento, ou realizar as tarefas que são nossas, que devemos realizá-las, mas eles nos dão a força, nos dão a coragem, nos dão um incentivo, a boa inspiração para que prossigamos. E queremos trazer aqui um texto de Joana, da Vida Feliz, o capítulo 52, onde a mentora nos fala: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Muitas vezes nós estamos dizendo que perdoamos, mas a gente não esqueceu. E ouvindo uma palestra do Alberto Almeida, ouvindo Haroldo Dutra Dias também, e ele coloca ainda de uma forma muito cômica, mas muito verdadeira. O esquecer está relacionado com o Alzheimer. E qual é o indício que nós perdoamos? Nós vamos lembrar, pode vir aquela lembrança à mente, mas ela não vai nos causar mais dor. Aí perdoamos. E Joana continua: se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Então, a gente
perdoou, está lavando a alma nas águas de vibrações positivas, mas fica se referindo sempre ao acontecido. Então, nós estamos alimentando aquela situação. É preciso se desvincular dela, sair da faixa vibratória daquele contexto que gerou a mágoa. E como nós vamos fazer isso? Iluminando as nossas lembranças com a prece, buscando o socorro de Deus, buscando o socorro de Jesus e buscando o socorro dos bons espíritos. E Joana coloca, como nós vamos evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O sofrimento faz parte da caminhada. E vencê-lo, vencer o sofrimento, é possível a todos. Não tenhamos pressa, mas que possamos buscar continuadamente essa melhoria com fé em Deus, envolvidos pela oração. E para finalizar, a mentora coloca, o perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites de benevolência, de desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para o quem faz. Age sempre assim e viverás. Então, que fique para nós a mensagem da mentora nos incentivando ao perdão. E a mensagem do livro Esperança e Luz, que conversamos sobre ela esta noite, Perdão e Vida. E que possamos sempre estar aprimorando o foco do nosso olhar. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a tempestade, que possamos visualizar um lado luz. Quando a gente começa a verificar que aquelas pessoas que nos magoaram ou que nos ofenderam, e muitas vezes somos nós que magoamos e ofendemos, elas têm um lado luz. A gente começa a focar nas qualidades dessa pessoa e vai se desanuviando aquela crítica ferraz que muitas vezes fazemos a tudo e a todos. Persistamos na caminhada. Aquele que perseverar até o fim será salvo, já nos recomenda o Evangelho. E agora, eu gostaria de convidar a todos para juntos, mentalmente, fazer a nossa prece para encerramento da nossa fala desta noite, para encerramento desse momento de exposição doutrinária. Vamos pensar nas ruelas do mundo, nos hospitais no planeta, nos corações enlutados das famílias que não puderam viver o luto, não se despediram dos seus entes amados, dessas 146, 47 famílias, pais, filhos, mães, esposos. Vamos pensar neles com um olhar cheio de luz e de esperança. E vamos fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Pai, em meio às mazelas do caminho da vida, é mais alta a gratidão que temos em relação a Ti, por nos ter permitido a chance do renascimento e de uma vida nova. Fortalece o nosso ânimo. Obrigada, Pai, por ter enviado a doutrina dos Espíritos. Obrigada por Kardec ter organizado essa doutrina para nós. Obrigada por Jesus, governador da terra. Obrigada por Ismael, governador do Brasil. Mestre, que o teu amor, o teu remédio se faça sobre todas as dores do mundo.
levando alívio, levando refrigério, desabrochando a chama da fé que existe em cada coração, que às vezes estão impedidos pelas ervas daninhas ainda do orgulho e do egoísmo. Ilumina e socorre todos os nossos irmãos, Pai, toda a humanidade inteira. Inspira os infectologistas, os médicos, os pesquisadores a encontrar o antídoto para a Covid-19. Mas inspira nós almas para que possamos nos vacinar contra o orgulho e contra o egoísmo. Que a tua luz nos abrace e se dissemine sobre a humanidade inteira. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que o teu amor não nos falte. Que assim seja feito. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigada, Helena. Nós te agradecemos pela excelente reflexão desta noite. Desejamos a todos uma boa noite e nós vamos deixar um vídeo sobre o perdão rodando para quem quiser acompanhar. É de José Carlos de Luca. Dia de perdoar. Deus enriquece a sua vida de amor e paz. Hoje é dia de pensar no perdão. Quando penso nesse assunto, noto que, em regra, assumimos posturas contraditórias. Desejamos ser perdoados, todavia nos custa perdoar. É muito nobre quando alguém pede perdão por suas faltas. Chegar à pessoa a quem prejudicamos e pedir desculpas revela a nossa condição humana. Quem pede perdão admite que não é perfeito, que erra e que se engana. É um ato de humildade. Reconhece-se a própria fragilidade. O orgulho nunca nos dá nada de bom, só nos isola das pessoas, situa-nos numa posição de falsa superioridade. Pedir perdão não é demonstração de fraqueza, ao contrário, revela a nossa grandeza de alma. É importante reconhecer que não sou o bom, o maravilhoso, mas que sou alguém como todo mundo, com erros e acertos. Será que você tem necessidade de desculpar-se com alguém? Que tal você aproveitar este dia para desfazer esse nó que tanto incomoda? Não deixe para amanhã. Tome a decisão de pedir perdão e você verá o quanto isso lhe fará bem ao coração. Agora, se você é quem foi prejudicado, sente-se magoado, ferido, é bom considerar que o perdão também é indicado no seu caso. Aconselha Joana de Ângeles que o perdão é sempre melhor para quem perdoa. Isso se explica pelo fato de que o perdão liberta o ofendido dos laços mentais que mantinha com o ofensor. Enquanto não perdoarmos, ficaremos ligados com a pessoa que nos prejudicou,
formando uma cadeia indissolúvel de ódio e revolta. Essa cadeia tem uma energia que é negativa, a envolver ofensor e ofendido num clima vibratório nada agradável. O ódio e a mágoa nos aprisionam ao passado, não nos deixam progredir. A vida fica amarrada, nossos projetos não decolam, nossos relacionamentos não fluem. É como se houvesse um nó no fio da nossa vida. E só o perdão arrebenta esses laços destrutivos. Quando alimentamos mágoas e ressentimentos por algum tempo, estamos prejudicando também a nossa saúde. Perdemos o apetite, desenvolvemos úlceras, poderemos experimentar insônia, enxaqueca, alterações da pressão arterial e tantos outros distúrbios na saúde. Mágoas e ódios são venenos. Alguém já disse que guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Acredita-se mesmo que o ódio e a mágoa são poderosos venenos que podem diminuir o número de anos que teríamos pela frente. Não é apenas figurativa a ideia de que alguém morreu de raiva. Quem não perdoa, por certo, está se prejudicando. Além do mais, devemos nos lembrar que só seremos perdoados dos nossos erros quando perdoarmos os erros do próximo. O perdão é uma via de mão dupla. Só se é perdoado quando se perdoa. Recebo aquilo que dou. Eis a lei que Jesus ensinou. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Uma forma eficiente de nos ajudar a perdoar consiste em lembrarmos dos nossos próprios erros. Somos criaturas falíveis, também ofendemos o nosso próximo. Então, por que não perdoar se eu também preciso de perdão? Será que há pessoas que você precisa perdoar? Eu acredito que você deve ter pelo menos alguém a perdoar. Então, não espere mais um minuto para experimentar essa força fantástica que se chama perdão. Lembre-se de que, ao perdoar, você não estará fazendo um favor aos que o ofenderam. Estará, sim, libertando-se dos tristes episódios que o infelicitaram e que ainda ocupam grande espaço em sua vida. Tenho certeza de que sua vida será outra se você perdoar do fundo do coração. Cure-se pelo perdão.